Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 20 de outubro de 1995. Este livro será o maior comentário. Da maneira que cada um vai lendo a palavra viva de Deus, que é o teu livro, meu filho, a conversa vai se espalhando entre eles. Só é preciso ter um pouco de paciência. A divulgação eles mesmos fazem, sem que precises te preocupar com o rádio ou televisão. A minha palavra é vida, e a vida cresce sem precisar de qualquer veículo de comunicação, onde o povo que crê em mim, um passa para o outro. Isto se chama luz do Espírito Santo. Ele é que faz toda semente crescer. Esta semente acaba de ser plantada, que é a palavra viva de Deus, terá uma força extraordinária, dada pelo valor que tem o livro. Bento, meu filho amado, onde quer que tenha um livro desse, será o maior comentário que outros não tiveram, por tratar-se de assuntos ditos diretamente por mim, que sou o teu Salvador e de toda a humanidade. Quem leu uma vez terá vontade de ler sempre que for preciso, porque tem resposta para todos nestes últimos tempos. Jamais outro pôde imitar ou forjar o nome que está na capa, pois se fizer, será conhecido pelo próprio clérigo da minha igreja. Vejam, meus filhos, que um nome mesmo encontrado num simples pé de árvore não pode ser considerado coincidência. Trata-se do maior nome do mundo, que sou eu, teu Deus. Essas letras são tão sagradas como o pão que vos dou. Elas representam tudo. Foi posta ali naquela árvore por mim, para que este meu filho não continuasse a ser visto como um homem comum, como estava sendo. Eram muito poucos os que acreditavam nele. Fiz isto para mostrar que fui eu, Jesus, que o escolhi. Agora que está se aproximando os tempos finais, volto a repetir como fizeram os grandes profetas. Escreveram sobre tudo o que eu ensinei quando estava na terra. Assim são essas mensagens que passo para este meu filho. Diretamente são também dadas a cada um de vocês. Quem me quiser por inteiro na sua casa, além da Bíblia, tenha um livro desse, porque nele está toda a minha luz. São as últimas palavras que passo para todos, antes da minha segunda volta. Quem a lê não terá dúvida que o livro sou eu, teu Salvador. Quando eu disse que daria um sinal a cada um da aproximação da minha segunda volta, são essas mensagens. Elas saíram de mim. Nenhum mal vem atrapalhar este meu filho na hora que está escrevendo. É só eu e ele juntos, ficamos no seu pequeno oratório. É pai e filho conversando juntos. O filho só sente interiormente e vai escrevendo. Eu, Jesus, faço brotar palavra por palavra dentro do seu coração. É como um campo onde a semente do trigo cresce, sem ninguém saber como elas espigam. Assim são essas mensagens. Quem adquirir um livro deste, ponha exposto na sala, ou em lugar de grande destaque, para que todos possam ver que a minha luz está nele por inteiro. Obrigado, meus filhos. Lembrem-se que vocês estão adquirindo não um pequeno livro, e sim um grande livro. Fiquem com a minha paz. Jesus. Eu tinha escolhido uma outra mensagem para ler hoje, e a Aline mostrou para mim essa mensagem, que é o Paulo, é feito lá na casa do Eugênio, né? Um vídeo lá. Acho que é o Paulo, né, Eugênio? É o Paulo que lê? Carlos? E é uma voz bonita, né? Uma leitura muito bem feita e com a imagem junto, então ficou muito bonito. Parece que a gente está ouvindo uma outra história, nem parece que são essas mensagens, né? Então eu peguei ela para ler novamente.
porque fala muito da palavra viva de Deus. Aqui Jesus está reforçando bastante, né, o valor da palavra viva de Deus. Que as pessoas deveriam dar atenção a isso. Deveriam ter observado isso há muito tempo já. Jesus nessa mensagem fala, são as últimas palavras antes da minha segunda volta. Então são 4.708 mensagens, né? Mais de 1 milhão de palavras, Jesus conversando com os seus filhos, para aqueles que acreditam, né? Então, ontem também eu recebi algumas mensagens no WhatsApp e também recebi ligação de pessoas que queriam conselhos meus, né? Essas pessoas falaram, né, através do telefone, que gosta de ouvir eu falar, que a minha palavra tem peso, e contou um pouco dos seus problemas. Aí eu disse, então, se a minha palavra tem peso, vocês não estão dando valor, estão fazendo totalmente ao contrário daquilo que a gente fala, né? Então, eu não sei se é um tipo de a pessoa quer escapar dos erros que comete, querendo vir elogiar a gente. Não precisa elogiar em nada, basta fazer aquilo que Deus pede, basta seguir o que está aqui na mensagem, porque a gente está lendo a mensagem, a palavra de Deus, e faz alguns comentários aqui. Então não é mérito nenhum nosso aqui no santuário, mérito sim de quem ergueu esse santuário, de quem lutou a vida inteira desde que foi chamado, do profeta, mas o maior mérito é Deus. Então nós temos que valorizar o que Deus nos pede. E justamente nas mensagens fala, né? Um dos pecados mortais é a fornicação, é o pecado da carne, e é por aí que a maioria da humanidade vai. Então diz que dá ouvido, que a minha palavra tem peso. Peso no quê? Que segue a palavra viva de Deus, que segue ao santuário, é um integrante da igreja da obediência. Obediência a quê? Se lá fora está fazendo as coisas erradas. Então eu falei, procura o padre, vai fazer uma boa confissão, e o padre vai te orientar, né, para fazer as coisas certas, mas essa confissão tem que ser do coração. Só de boca não adianta, porque Deus sabe de tudo que a gente pensa, do que a gente faz. Então se vem aqui para aparecer para alguém, eu fui lá, eu confessei, eu comunguei, volta para lá a fazer as coisas erradas, é aquela passagem, né, do porco lá que vivia na lama e voltou a se lamear. Então as palavras que a gente fala às vezes diz que é dura, mas tem que ser verdadeiro. A gente tem que ser sincero, não adianta querer amenizar o pecado de alguém, se a gente sabe que aquilo ali é um erro gravíssimo. Tem que mostrar para a pessoa que está botando a alma no inferno. Eu falei, se você não se arrepender de coração, está botando a tua alma no inferno. E daí, quer falar com a gente, quer que a gente amenize alguma coisa? Não dá. As palavras são essas, são fortes, né? Mas é verdadeira. Mas o pecado não é só esse, né? Não é só o pecado da carne. O pecado também é da mentira, né? Um pecado gravíssimo da mentira. E tem pessoas me cobrando de coisas que eu não fiz, que já falei várias vezes sobre esse assunto, e as pessoas estão persistindo, dizendo que esse assunto ainda está continuando em muitas pessoas. Então, o que adianta vir aqui ao santuário? O que adianta assistir uma santa missa? O que adianta confessar, comungar, se continuo mentindo? Não adianta nada, gente. Eu estou cansado de falar que essa história é mentirosa. Vocês querem me ver irritado, né? Mas eu estou falando com calma. Essa história é mentirosa, essa história que está rolando aí nos grupos. Já falei, desmanche esses grupos. Não caiam nessas conversas. Estão querendo destruir a imagem aqui do santuário. Estão querendo denegrir a imagem minha, dos meus irmãos, da família Conceição. E isso não é verdade. É mentira essa história. Para quem eu estou falando sabe quem é, não preciso citar nome aqui. Mas essa história é mentirosa e é covardia que vocês estão fazendo. Então eu falei, me diz quem é a pessoa que eu quero entrar em contato. Não, eu não posso falar. Então está sempre nesse jogo de mentiras, né? De empurrar, de jogar um para o outro. O que adianta participar de uma obra como essa, Palavra Viva de Deus, onde a gente quer falar a verdade, onde a gente quer impor o respeito a Deus, e vivem lá fora com mentiras, querendo jogar um irmão contra o outro. Então tem uma mensagem aqui que São Paulo fala, era essa que eu ia ler. Ele diz que tudo que esse meu irmão fez, através desse livro, a Palavra Viva de Deus, mais de 1 milhão de pessoas se converteram.
pessoas largaram da bebida, largaram do vício, né? Pessoas que voltaram a reafirmar o sacramento da igreja, pessoas que estavam separadas voltaram para casa, filhos que não respeitavam seus pais voltaram a respeitar, pais que estavam separados se uniram novamente, e vai citando, e vai citando. Mas hoje a gente vê que também, através dessa própria palavra de Deus, pessoas estão mentindo, pessoas estão querendo destruir um ao outro, e isso não é certo. Como pode usar a palavra de Deus, como pode dizer que eu sou integrante da palavra viva de Deus, eu estou lá pertinho deles, eu vejo o que está acontecendo, mas isso é mentira, está vendo uma mentira, que isso não existe. Estão querendo sempre pôr o Eugênio contra nós, nós contra o Eugênio. Outra história também, que isso não acaba nunca. Se é verdade que nós ofendemos tanto o Eugênio, que a gente pisou tanto no Eugênio, como que ele está aqui no santuário? Como que ele vem ali na casa nossa tomar o café da manhã com a gente? Eu falei isso através do WhatsApp para as pessoas. Então vocês que estão em grupos e estão com essas conversas falsas e mentirosas, ligue para ele e veja se é verdade. Pergunte para ele antes de espalhar esse veneno. Se é verdade, então eu não entendo mais nada, porque todo dia que ele, não é todo dia que ele vem para cá, mas todas as vezes que ele vem aqui no santuário, ele vai ali na casa do Pai tomar café conosco. Então como pode existir essa conversa que nós estamos denegrindo ele, nós estamos querendo derrubar ele? Ele viria para cá? Então isso tudo é mentira, isso é coisa do diabo que estão fazendo. Eles estão dando espaço para ele tomar esse espaço e vai destruir vocês, né? Vocês que estão fazendo, porque nós aqui não, graças a Deus. A nossa união vocês não vão mexer. Então é triste isso, em vez de nos unirmos, em vez de dar as mãos e levar em frente essa obra, porque está precisando as pessoas serem evangelizadas. Quem está a tempo na obra já sabe da história, mas os novos que estão chegando, não conhece, vão cair em que conversa? Eles têm que ficar sempre nessa defesa, é verdade ou não é verdade? Será que aconteceu ou não aconteceu? Para que isso? Passado é passado. Quando a gente diz assim, ó, vem confessar, o padre faz a confissão. Se você voltar a tocar no assunto, não adiantou nada também a tua confissão. Quando recebe a absolvição é para esquecer o que passou. Esquecer o pecado, não voltar a pecar mais, principalmente esse bendito pecado da língua, que ninguém para de falar nunca, né? Estão sempre na mesma história, estão sempre querendo derrubar as pessoas, estão sempre querendo denegrir a imagem de um ou de outro, e isso tem que parar. Então eu fazia esse levantamento aqui, né? Eu quero fazer essa proposta a vocês que nos acompanham. Quando tem essas conversas que vocês sabem que é mentirosa, não leve à frente. Que pare onde chegou no teu ouvido, pare por ali, não leve à frente. Ou então, procure a fonte verdadeira. Vem falar com a gente para saber se é verdade ou não, mas não com acusações. Já vem acusando que porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu não permito, eu não quero que aconteça. Da onde tirar essa ideia? Que poder que eu tenho para isso? De impor alguma coisa a alguém? Dizem que eu não permito que faça isso, que não faça aquilo, eu não permito que seja dessa forma. Quando foi que eu fiz isso? Aqui dentro do santuário, sim, a gente está impondo as regras, né? Que é dali da porta para dentro tem que vir bem vestido. É isso que eu estou fazendo. Agora lá fora, na casa de outras pessoas, eu estou mandando? Tudo mentira. E essas pessoas que estão longe, né? Que nunca vieram aqui no santuário, ficam sabendo só através do que os outros falam ou do que estão vendo através da internet. Então procure saber a verdade, antes de ficar julgando. Lá em outros países vocês não queiram saber como é que está a minha imagem. As pessoas me falam, né? Quem gosta da gente, quem são verdadeiros, eles falam que o comentário lá está feio do que eu faço aqui dentro. Mas o que eu faço de errado aqui dentro? Pergunta então para o Eugênio, liga para ele, se eu estou atacando ele. Se eu proíbo ele de vir aqui na santuário, ou aqui na igreja, ou na rádio, eu não permito que ele faça a rádio dele. Da onde tiraram isso, meu Deus? Eu já cansei de falar que isso é uma mentira e permanece nessa mesma história. Já está lá para outros países, né? Daí essas pessoas não vêm aqui. Então conhece eu só pela imagem aqui da tela e ficam me julgando de uma coisa que eu não faço. Mas como que eu vou apagar isso lá na mente deles? Precisa quem está passando por isso, eu já levantei essa proposta para o Eugênio. Faz um programa dele falando a verdade. Conte para as pessoas que isso é uma mentira. Só assim talvez vai parar. Porque eu falando aqui não basta. Não tem força na palavra para as pessoas dizerem, a tua palavra tem peso. Não tem peso nenhum. Porque eu falo, canso de falar e está sempre me cobrando de uma coisa que eu não fiz. Então isso é muito triste. A gente fazer e as pessoas levarem para o lado contrário.
Então, para essa obra caminhar de uma forma correta, né? De uma forma como tem que caminhar, nós temos que estar unidos. Nós aqui estamos unidos. O Eugênio está unido a nós. Então parem com essa luta de querer dizer que nós estamos divididos. Nós não estamos divididos. Se tivesse dividido, a gente falaria aqui no púlpito ou então na rádio. Acontece alguma intriga, acontece alguma briga, alguma discussão, isso é normal. Em toda a família isso existe. Quando eu chamo a atenção dos meus filhos lá em casa, é porque eu não gosto deles? Não. É porque eu preciso chamar a atenção. Aqui entre nós é igual. Nós nos temos como irmãos. E os irmãos discutem às vezes, né? Em algumas coisas não se entendem, mas depois volta tudo ao normal. Só que tem pessoas que pensam assim, mas ele não pode ouvir um A. Ele falou um A para ele, não podia dizer um A. E isso é uma coisa muito errada que estão fazendo. Então, querem saber da verdade? Ligue para ele, ligue lá para o Eugênio, fale com ele. Ele vai explicar para vocês o que está acontecendo, se isso é verdade ou se é mentira. Se o que eu falo aqui é verdade ou mentira. Ou então ligue para nós. Nós vamos falar a verdade, mas para saberem a verdade. Não ligar para acusar e já jogar pedra na gente. De uma coisa que a gente não faz, né? Então, as mensagens estão vindo cada vez mais forte. Estavam vindo, né? Cada vez mais forte. Essa é de 95 e Jesus fala do livro. Então, nós temos em nossas mãos esse manual. E Jesus aqui diz, tenha na sua sala, mas viva o que está aqui. Respeite o que está aqui. Seja fiel a essas mensagens. Sejam fiéis ao profeta. Sejam fiéis a esse santuário. Servir a dois senhores não dá. As pessoas estão sempre fazendo pergunta de coisas novas. Está surgindo coisa nova, e não precisa nada novo. Jesus disse, são as últimas palavras antes da minha volta. Então está aqui, 4.708 mensagens, mais de 1 milhão de palavras. Para mim isso aqui basta. Pensem todos nisso, tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui e lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José, bom dia.